CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. Numa sociedade ainda muito preconceituosa, o assunto aqui no CBN Mix Brasil de hoje é uma parcela da população homossexual que sofre ainda mais preconceito, os travestis. E mais do que isso, nosso assunto aqui hoje é como envelhecem os travestis. Um assunto importante, não, André? Pois é, um papo muito importante. Essa questão na sociedade que a gente vive, né, Pétria? Onde a juventude é tão importante. Para o homem gay já é uma questão ainda mais, né? Para as mulheres, para os homens gays, isso já é uma questão tão forte que falar para as travestis também. Bom, e é um assunto sobre o qual ainda falta muito conhecimento. Também é para falar a respeito desse assunto que nós estamos aqui com um pesquisador, que é o Pedro Sammarco, que está lançando o livro Travestis Envelhecem. Pedro, boa noite. Boa noite. Por que você escolheu esse tema para você estudar, para você investigar, Pedro? Bom, porque na verdade o que eu ia fazer quando eu comecei o meu mestrado era sobre a velhice gay. Só que quando eu cheguei lá no programa de gerontologia da PUC, já tinha uma pessoa fazendo sobre a velhice gay. E daí eu pensei, bom, eu preciso escolher um outro público, né? E daí já tinha trabalho sobre a velhice lésbica e tal. Daí me deu um clique, um dia eu falei, eu vou falar sobre travesti. E eu mesmo tinha muito preconceito com travesti. Nossa, por quê? Porque eu tinha, pela própria sociedade, né? Mesmo essa imagem, né, que é construída da travesti e tal, eu tinha muito preconceito. E foi muito bom ter feito a pesquisa, porque eu aprendi a me despir totalmente, a conhecê-las, a amá-las e respeitá-las e tudo mais. E eu já vou te fazer uma pergunta técnica, né, que a gente sempre vai nas questões das terminologias. Você falou com travestis e transexuais, tem diferença no teu trabalho? Como é que você fez? Eu falei com travestis, porque eu queria pesquisar as travestis. Grosso modo, a ciência, né, os códigos todos de medicina, de psiquiatria, de catálogo de doenças, tal, classifica o seguinte: travesti é quem não quer fazer operação. Uhum. Tá? E transexual é quem busca essa operação, quem quer fazer. A travesti, ela vive muito bem essa ambiguidade. Ela fala, eu sou homem e mulher. Transexual não. Transexual já fala, não, eu sou uma mulher num corpo errado, num corpo de um homem. Então eu preciso me adequar tudo, inclusive o órgão genital. Grosso modo, tá? Porque se você for conversar com elas, com outras pessoas, tal, cada um vai dar a sua definição do que é ser transexual, do que é ser travesti, como elas se pensam. Isso é uma questão muito delicada, mesmo dentro do próprio meio. E o que mais nessa tua pesquisa sobre o envelhecimento das travestis, o que mais te espantou, assim, quando você começou a tua pesquisa, as tuas entrevistas? Alguma coisa te surpreendeu? Então, quando eu comecei, na verdade, eu não sabia nada. Né? Eu tinha a visão estereotipada social que a maioria das pessoas tem de que travesti é muito ligada só à questão marginal e tal. Muitas ligadas à prostituição também. Uma essa vida, visão, né? Uma vida bem assim ruim, uma vida muito cheia de droga, sabe, uma vida muito devassa, muito suja, tal. E com o tempo, quando eu comecei a fazer a pesquisa, o que me surpreendeu foi que eu vi que não era exatamente aquilo. Tem aquilo sim também, mas não é só isso. E o que me surpreendeu foi a tamanha criatividade que elas vão arrumando ao longo da vida para sobreviver. Porque para elas é como se fosse assim, um dia é uma sobrevivência, mais um dia é outra sobrevivência.
E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, aí elas chegam sim à velhice. André, e nós estamos com algumas personagens aqui que talvez possam falar muito melhor, até do que o próprio Pedro, que entrevistou muita gente, mas nada melhor do que você ser para falar. E nós estamos aqui nos estúdios, inclusive lembrando aos ouvintes que você também pode assistir em vídeo essa entrevista que nós estamos fazendo aqui em áudio. Nós estamos também com a Thaís de Azevedo aqui, que ela é monitora social do Centro de Referência da Diversidade em São Paulo. Thaís, boa noite. Boa noite. Bom, tudo isso que o Pedro falou aqui, comentou sobre a dificuldade de ser travesti. E aí a gente quer te perguntar sobre isso, sobre esse olhar que ele deu a respeito do envelhecimento. Antes de mais nada, o que é ser travesti? Você que é uma mulher quando a gente vê, né, André? Isso é muito bacana também para quem pode assistir em vídeo. E aí eu te faço essa pergunta, o que é ser travesti hoje no Brasil? Quando eu estou à parte com o Pedro, eu costumo dizer que eu não dou explicação de por que, nem o que é ser travesti, porque se eu te perguntasse o que é ser mulher, o que você me diria? Antecede, né? É o ser, Não é? é ser uma pessoa. Sou eu, né? Sou eu. Mas, tecnologicamente, as pessoas precisam de explicações. Para o que não se explica. É verdade, né? Então, assim, ser travesti é se realizar, é buscar seus anseios, né? Eu preciso disso para ser, se é que você me entende, né? Eu não saberia ser. É a tua expressão de sempre outra coisa. foi. Né? Então, eu preciso de esta imagem para me expressar socialmente, né? E mesmo afetivamente, de toda a natureza. E hoje eu deparo com mais uma coisa, a gente vive preconceitos, né? O preconceito de você ser você. Eu sou apaixonada por Foucault, porque Foucault, ele modificou a visão dessas questões, né? Família, sexo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para seguir, né? Então, a gente precisa de respostas para o que, na maioria das vezes, não se explica. Não se explica gênero, não se explica homem, mulher, porque é como explicar a idade, né? A gente não se reconhece idosa, a gente não se vê velho, a gente não se vê envelhecendo. A gente aceita porque as pessoas começam, né? Pedro, por exemplo, quando ele veio a mim, ele precisava de uma travesti idosa. Ai, meu Deus, eu não estou Já velha. sou idosa? Não é? Não. Eu já sou. A gente não se reconhece Claro, velho, não entendi. é? A gente admite porque é. Então, a sociedade, o homem, ele cria essas pegadinhas que só nos fazem infelizes. Mas é muito importante, não, André, a gente perguntar, até eu queria perguntar para a Thaís também, porque a gente vê, e inclusive o que foi tema aqui do nosso começo de conversa, porque pelo preconceito da sociedade se cria até uma marginalidade para quem é travesti. Isso a gente observa. E aí, como é que é transpor isso? Porque por mais que você a gente tem essa sociedade tão preconceituosa. E como é que é você dar esse pulo, Thaís? Esse pulo, ele vem a princípio porque eu tenho necessidade de me expressar como eu sou. Eu tenho essa necessidade de ser como eu sou, ou seja, travesti ou transexual. As pessoas é que dão importância a isso, não eu, né? Eu sou o que eu sou. Agora, transpor isso começa primeiro por uma certa alienação da questão social, né? Eu ousei porque eu não tinha noção do perigo desse salto, né? E depois, quando eu me lancei, né, que eu tirei a minha sobrancelha, que eu comecei a ver as consequências e de ser excluída, rejeitada, essa coisa toda. Mas eu já não podia mais voltar atrás, porque a consequência da travestilidade, da transformação aparente, porque essa transformação ela só é aparente porque você já nasce, né? E você fez esse salto muito cedo? Como foi teu processo? Muito cedo mesmo, porque eu já tinha uma conduta transexual ou travesti, porque eu não me submeti à cirurgia de redesignação sexual, porque eu nunca senti necessidade. A minha questão comigo mesma ela é muito resolvida. Mas eu comecei, eu tenho uma recordação de um episódio que eu tinha 4 anos, né? Que, num episódio na minha casa com a minha mãe, ela pretendeu que eu experimentasse um vestido que ela estava fazendo, porque ela trabalhava com questões sociais e fazia roupinhas. Aí ela botou o vestido na minha frente para medir a altura e tudo, e eu perguntei se era para mim. E ela
apressadamente falou, então eu fiquei esperando que aquele vestido, quando estivesse pronto, seria meu, né? E no final do dia o vestido estava pronto, eu tomei banho, me deram um banho, e aí não veio o vestido. Aí eu já fiz um escândalo, fui para a rua da minha coisa era toda de areia e tudo, me rolei na areia, já comecei o meu primeiro protesto. Assim, eu sou mulher. Quantos anos? 4 anos de 4 idade. anos. Né? E as minhas reações, e eu sempre, eu não gosto de dizer impulso, que eu detesto essa palavra impor, né? Mas eu sempre agi como mulher e sempre fui muito feminina e fui impondo isso, apesar de todas as consequências de família e de tudo, eu sempre enfrentei isso com muita coragem. Mas eu nunca deixei de admitir que, a princípio, é uma alienação, sim, você não tem dimensão do que você está fazendo, que talvez se eu tivesse essa visão, eu não teria ousado, né? Como muitas não ousam. E aí, né, acontecem os Laertes da vida, as Esther Antunes, que elas mais tarde, embora tenham tido um episódio de heterossexualidade, casando, gerando filhos e tudo, lá no fundo essa mulher, olha só, ela André. está lá e ela vai pular assim que ela puder. Que é uma questão muito, até na Europa mesmo está se discutindo a questão de se poder colocar na própria certidão o terceiro sexo, o terceiro gênero, talvez. Não é homem, não é mulher, mas essa terceira possibilidade, isso é real. E essa legislação nova, inclusive, aprovada no Brasil, de que você não precisa nem fazer operação de redesignação sexual para poder ser considerado mulher. E aí a nossa outra convidada, que é a Esther Antunes, até já introduziu justamente esse tema de que a Esther, que é diretora e professora de teatro, teve toda uma vivência profissional, inclusive como, né, homem mesmo, e teve a descoberta aconteceu mais tarde ou foi uma questão de como é que foi, né? Como foi? A descoberta não é que aconteceu mais tarde, a Esther nasceu mais tarde. Porque a Esther já estava comigo desde criança também. A Esther nasceu como? A Esther nasceu faz exatamente 9 anos. Eu estou com 53 e eu assumi mesmo a Esther, a minha transexualidade, depois de pensar muito, porque eu sabia o salto que eu estaria dando. A dificuldade disso também. Eu, na realidade, eu tive a sorte de me preparar. Eu tive a sorte de fazer escolhas, né? E não é o que acontece com todas as travestis. A maioria tem travestis hoje, que eu sei, que eu convivo, elas têm fábrica de travesti no Brasil. O que é isso? Pessoas que não têm a menor cultura, que não sabem absolutamente de nada e que é mais fácil ser travesti para se prostituir, porque vai ganhar mais dinheiro. Então eu chamo de fábrica de travesti, porque vão colocar peito, colocar silicone, porque vão para a Europa para ganhar dinheiro. Eu conheci mesmo 2 rapazes que não tinham a aptidão feminina, não tinha mas o eram lado gays. feminino. Eram gays que colocaram um peito, viraram travestis, porque era mais fácil ser travesti para ganhar dinheiro. E que não foi o meu caso. O meu caso foi uma escolha porque a mulher sempre foi fascinante para mim. O lado feminino sempre foi muito instigante. A sedução, o poder da mulher, né? O poder de gerar. Então isso é uma das coisas que sempre me fascinou muito. Toda vez que eu penso em Deus, eu não penso num Deus homem, eu penso num Deus feminino, porque é a criação, é o feminino, não poderia ser jamais um homem jamais poderia criar. Você sente o quê? É uma energia feminina dentro de você que é maior do que a energia masculina? É uma energia feminina, mas acompanhada do masculino. Eu digo que eu tenho 2 almas. E elas convivem muito bem, não tem conflito, nem o masculino nem o feminino. E é impressionante. E por que depois dos 40 a alma feminina porque aí porque eu já sabia do que eu ia enfrentar. Quando eu fui colocar peito, foi 16 de agosto. Eu sabia que a partir do momento que eu colocasse um peito, eu não ia frequentar mais o Clube Alto de Pinheiros, eu não ia frequentar mais clubes, eu não ia frequentar algumas famílias, o círculo de amigos ia mudar por conta do preconceito. Eu sabia que eu
teria que mudar o meu roteiro de vida todo, né? E desde o banheiro, que eu passaria a frequentar banheiro feminino e que era muito difícil, porque quando você é homem, você não imagina como é o banheiro da mulher. E quando você, de repente, você é o seu Deus, nós somos os Frankensteins do terceiro milênio, né? Nós mesmos nos fabricamos. E como é que você encara isso? Porque eu coloco a questão do preconceito da sociedade pelo que passa na cabeça das pessoas e que certamente deve passar na cabeça de quem vive essa sociedade, né, Thaís? Quando você pensa, poxa, esse salto que eu vou ter que fazer, você era homem, né? Sim. E se vestia como tal e vivia Sim. como tal. E aí, como é que é fazer essa mudança? Você pensou, eu sou pervertido, eu sou diferente, você ficou mal com isso em algum momento? Não. Como é que foi essa mudança, essa coragem? Assim, eu ainda me questiono hoje. Eu falo, será que eu fiz a coisa certa? No sentido social. Físico e espiritual, eu estou super realizada. Me encontro bem, não tenho o menor problema. Eu me acho uma mulher. Quando questionam o que é travesti e transexual, eu sou os dois. Eu não tenho necessidade de operar porque eu me sinto mulher. E ser mulher não é uma questão de ter pênis ou vagina. Ser mulher é você ter a conduta feminina, é você ter a sensibilidade da criação, é você ter o olhar feminino, ter o olhar da mulher. Isso eu sempre tive desde quando eu nasci. Então isso está comigo. Então isso é o fio condutor, isso é o fio, o cordão umbilical da Esther, que sempre esteve comigo. Tem uma coisa interessante, que o prefácio do livro do Pedro foi feito pelo Laerte, que também, né, ele não gosta da palavra se assumiu, mas que também, né, assumiu pelo menos a postura social enquanto travesti depois dos 60 anos. E tem uma coisa interessante, Pétria, que antigamente, na França do século XVIII, era muito comum homens mais velhos assumirem uma postura feminina, passarem a se vestir como mulheres, depois de ficarem mais velhas. Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil? Né? Por que esse processo que a gente vê, né, que aconteceu com Laerte, por exemplo, com você que estudou especificamente essa questão de você ficar mais velho, é mais fácil, né? A maturidade traz alguma... A Esther que conta, né? Também essa coisa de depois, né? Já depois dos segurança. 40. Como que é isso? Então, cada pessoa é uma pessoa, é difícil a gente, né, generalizar para todo mundo. Mas eu acredito que tem algumas pessoas que já vão de cara, como foi o caso da Thaís, né? Logo jovem, Muito já novinha, já sabia. novinha já vão se transformando, tal. E vão para a vida mesmo e fazem a transformação, tal. E outras ainda nem sabem que são. Fica aquela coisa enrustida. Ou ela sabe, mas ela pensa assim, bom, é melhor eu me estruturar profissionalmente, ter uma vida, ter uma carreira, tal, porque existe um preço muito grande a pagar quando você já começa a fazer a transformação logo cedo. E depois quando você faz, depois de uma certa idade. Eu frequento um grupo como terapeuta, tal, convidado, que é lá no Centro de Referência e Treinamento lá da Santa Cruz. É um grupo de transexuais e travestis. E ali há muitas que se assumiram depois dos 50 anos. Foram casadas, tiveram filhos, tal. Então, algumas até preferem fazer isso depois que já se estabilizaram. Mas isso é muito particular, é muito individual. No começo aqui da nossa entrevista, Pedro, você falava que, até antes da gente começar a entrevista, que as travestis que chegam aqui, como estão as nossas convidadas, né, que vão envelhecendo e chegam, né, nem chegar bem a velhice, enfim, mas são sobreviventes, né? E por que você fala que elas não se enquadram aqui porque são duas pessoas que você vê que tem uma força e tal? Agora, como é que funciona isso para essa outra parcela de pessoas com as quais você conversou, que realmente são essas sobreviventes? Por que essa dificuldade que elas enfrentam hoje? Por causa do preconceito e do estilo de vida que elas acabam vivendo, né? Das escolhas também que elas acabam fazendo por conta disso? Eu diria porque não tem espaço.
Eu diria que, assim, mesmo para nós, os nossos espaços é muito restrito. Para o trabalho, não tem preconceito? Tem sim. É complicado E você trabalhar. sente isso, Esther? Você que vive no meio teatral, que é teoricamente mais aberto. A classe aberto. teatral é a mais preconceituosa, a classe artística é preconceituosa, a classe gay, homo, é preconceituosa com travesti. Que foi o que o próprio Pedro falou, não né? tem um Sim. entendimento. Quer dizer, não é só a classe homo, gay. O ser humano é complicado, né? Tudo que... É diferente, e ainda mais diferente, né? Você vê tudo que que é você tá... diferente. Tudo que... O que faz eu ficar impulsivo, o que me atrapalha, passa a ser um problema na minha vida. E aí são as sombras. Então, travestis, transexuais, são sombras do homem. Porque é o lado... Todo homem tem a ânima e o ânimos, o positivo e o negativo, o feminino e o masculino. Então, é complicado para o homem deparar a mulher, o amigo que virou homem. Então, quando o homem encontra uma mulher transexual masculino, para ele é legal, porque é homem como ele. Agora, se vai eu como mulher, não, opa, você era homem como eu, agora você é mulher. E aí eu queria perguntar também para a Thaís de Azevedo, que trabalha com o Centro de Referência da Diversidade, Thaís, você deve encontrar muita gente que vai procurar ajuda, né? Assim, que vai procurar um respiro. Por que a sociedade tem tanto medo do que é diferente? E como é que são os casos que chegam até você? A discriminação é muito grande, né? Olha, chega todo tipo de caso, desde, eu queria ser, né, até eu queria ser, mas não ouso, e eu sou, mas está difícil, porque é difícil, e a gente trabalha essa questão assim. Eu, por exemplo, trabalho muito, porque hoje, principalmente, está havendo uma demanda de informação muito grande sobre a questão da cirurgia, né, de redesignação sexual. E eu acredito que a transexual, o ideal é que ela aprendesse, fosse orientada com psiquiatras e tudo, a se aceitar, a conviver com o seu corpo, deixar essa mulher agir apesar do seu corpo. E aquilo que a gente falava, que até no começo aqui da entrevista, que foi aqui um gancho no papo com a Esther também, a questão da prostituição. Por que ela é tão grande quando a gente fala dos travestis? É uma questão social, né? Eu preciso viver, né? E você recorre, de repente você começa a roubar para você viver, e a travesti... Por causa dessa marginalidade? Exatamente, a travesti, ela é prostituta porque é o seu único meio de sobrevivência. E uma coisa puxa a outra. A travesti, minha amiga, ela está bombando na esquina, ela está ganhando muito. Ela botou peito, ela botou silicone no corpo, né? Então, a gente começa a evolução do homem, vem a evolução tecnológica e ela lança a mão disso para ganhar dinheiro, porque a prostituição é o seu ofício. Mas essa é a única saída, Thaís? Ou existem outros caminhos? É sim a única saída, porque eu tenho o bullying dentro da minha casa. Depois eu tenho ele na escola. Eu tenho ele na sociedade. No trabalho eu não vou ter bullying porque a empresa não vai me aceitar. Né? Então, hoje, o Centro de Referência da Diversidade, ele busca parcerias, né, para que as empresas contratem esse pessoal. Só que esse pessoal é assim, ele não tem nenhuma qualificação, porque ele foi excluído na pré-adolescência. Né? Então, minha escolaridade é no máximo ali o fundamental, quiçá o ensino médio, e aprender que profissão? Eu preciso viver, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comer, então eu tenho meu corpo, eu vou, então pronto, acabou a minha vida na sociedade. Então esse gueto bem pequenininho, que hoje nós estamos falando dele, ele não existia, né? Até há bem pouco tempo atrás. Ele está nascendo, ele está ganhando visão e a sociedade está assim, paralisada, assistindo, porque ninguém sabe como agir com esse cidadão. Porque quando você começa a conhecer, você prestou atenção no discurso do Samarco, quando ele fala
né, do preconceito que ele tinha. Essa é a visão da sociedade. Eu não conheço, eu não sei o que é isso. Né? Então, como é que essa empresa vai abrir porta para um rapaz que ele vem montado de mulher, maquiado, ele tem trejeitos que são um pouquinho mais exagerados que os das mulheres. E por que é tão exagerado? É tem alguma autoafirmação, razão? minha querida. Professora, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui. Você entendeu? Sociedade, eu estou aqui. Me vejam. Né? Me vejam. É um né? grito até de ajuda, às vezes. É um grito, não. É um desespero mesmo, é um apelo de socorro. E eu trabalho com meninas que elas vêm gritando mesmo. Olha, eu quebro tudo. Bah, 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 bah. Porque, meu Deus, eu estou ali sendo solapada desde a infância. Estão jogando um tapete em cima de mim para que ninguém me veja, os parentes não me vejam, a sociedade não me veja. E se eu não gritar, eu vou sufoco. Aí eu faço uma maquiagem exagerada, eu faço um gesto exagerado. As pessoas precisam perceber que eu estou aqui. Né? E hoje é assim, às vezes a gente consegue incluir essas meninas para fazer o serviço de manutenção, né? Limpeza, essas coisas. Só que elas têm uma ideia de glamour muito grandioso, de estar. Eu vou ser faxineira. Elas não são mais preparadas para ser faxineira, que elas são preparadas para ser lindas. Né? Porque se ela não for linda, ela não tem cliente. Entendi. E de repente essa linda fazendo faxina e as outras, o que elas vão dizer para mim? Então é um trabalho muito árduo que a sociedade vai ter que enfrentar, senão o exercício da prostituição vai se perpetuar, que gera todo tipo de crime, droga, traficação, escravização do homem pelo homem, essas coisas todas vai gerando. Se a sociedade pretende um mundo melhor, não pode haver homens diferenciados na sociedade. Eu posso ser diferente de você, mas física, aparentemente, mas eu não posso ser tratada com diferença. A sociedade hoje, ela inclui o autista, ela inclui o síndrome de Down, graças a Deus, ela inclui o negro e ela terá que incluir as orientações sexuais, porque esse é o caminho da liberdade. E aí o Pedro, que é o estudioso, né, a respeito dessa história que a Thaís traz, a Thaís de Azevedo traz para a gente com tanta verdade, e aí eu queria perguntar para o Pedro, né, André, se tem caminho para isso ser minimizado, Pedro? Você conversou com tanta gente, né, e esse envelhecimento que é tão árduo, se é difícil você viver na plenitude sendo travesti, isso, quando chega a velhice, a terceira idade, enfim, é uma coisa que deve ser muito difícil. E como passar por isso? Como é que isso deve ser olhado? Você que é psicólogo, né, e especialista em psicologia, como é que encontrar uma saída para isso? Então, vai muito no que a Thaís está falando, né? A pessoa, ela se qualificar, embora seja muito difícil, a travesti, a transexual se qualificar, ir atrás de uma formação, porque eu, inclusive, uma das pessoas entrevistadas no meu livro foi a Thaís, né? E ela assume numa boa isso, tal. E ela, você lendo a entrevista dela, ela coloca isso muito bem, que o importante é a sua postura na vida, é você ter uma postura na vida. Embora todo preconceito que você sofra. E daí você vai arrumando o seu caminho, você vai se formando, você vai se adequando, você vai arrumando profissões, você vai escapando daquela marginalia toda, mas é muito difícil, né? A própria Thaís me falou, você acha que, Pedro, uma travesti que lá na esquina ganha 300, 400 reais por noite, ela não vai fazer um curso aí, sei lá, para ser cabeleireira, ou seja o que for, para ganhar, para tentar trabalhar num salão para ganhar isso no mês inteiro, 500 reais. Então ainda é muito complicado, a sociedade ainda precisa ter essa visão da diversidade, que é o que ela falou, né, da pluralidade. O programa de vocês é muito importante para isso, porque vai abrindo a cabeça, vai mostrando para as pessoas que existe a diversidade e que isso tem que ser respeitado. Mas dá para ter aí, até para a gente já ir se encaminhando, né, André? E aí é uma questão que eu acho que certamente às vezes fica muito forte. Dá para ter, Esther, aí eu volto aqui para Esther Antunes, que é diretora de teatro, professora também de atuação. Dá para ter dignidade sendo e fazendo a opção de se assumir quem você é?
Sim, claro. A dignidade ela vai estar sempre presente em qualquer segmento, desde que você tenha consciência do seu ser, né? Daquilo que você busca. O envelhecimento hoje, para travesti, para transexual, para o ser humano hoje, a melhor idade ela é muito difícil, né? Ela é difícil para o hétero, né? Para a senhora, para o senhor. Quantos desempregados aí acima de 60 anos que não conseguem nada com o padrão normal? Imagina para nós diferentes, para nós que somos vistos como bicho, como uma aberração da natureza, né? A novela tá aí, essa novela atual, ela é perfeito, é lindo lá, mas o meu filho não. Eu ouvi isso na minha família. Eu acho lindo travesti, mas eu não quero que o meu filho seja travesti. Então, isso é real e, assim, o envelhecimento, para nós, é muito complicado. Para mim, ultimamente, eu tenho crise no pensar no amanhã. Porque eu tenho uma escala de vida que eu penso, até os 50 anos, eu acho que qualquer ser humano consegue caminhar tranquilo. A partir dos 50, já começa a se pensar, daqui 10 anos eu tenho 60, daqui mais 10 eu tenho 70, está acabando a minha vida, eu estou chegando no final de vida como? Como eu vou ser visto como uma travesti? Como eu entro num hospital? Como eu entro num órgão público? Como eu vou votar? Como eu vou encarar a minha família, os meus sobrinhos, os meus netos, os meus filhos? É muito complicado isso, a velhice para nós. Porque não é fácil a velhice Para ninguém. para ninguém. Né? E aí, para a gente já ir amarrando, né, André? Só queria completar aqui com a Thaís de Azevedo, que trabalha num centro de diversidade aqui em São Paulo, mas existem centros no Brasil que podem ter esse diálogo. Existem outros centros no país, Thaís, que podem oferecer diálogo para conversa, para, né, acho que fomentar essa... Perdão, o Centro de Referência da Diversidade, ele é o primeiro, e que eu saiba, ainda não tem outro. Então, a gente pode dizer até que ainda é uma coisa precária, né, iniciante e tudo. Nós trabalhamos a sociedade trabalha com o desconhecido, né? Às vezes, na maioria das vezes, você não consegue pessoas, profissionais qualificados que saibam trabalhar com esse setor tão fragilizado da sociedade, porque não é fácil, né? Você vai trabalhar com pessoas sem nenhum esclarecimento, inclusive de si mesmo, né? E você precisa dar um norte para essas pessoas. Então, não é fácil. Eu espero que, mesmo em São Paulo, é preciso que haja mais ONGs, setores sociais como esse, que é o Centro de Referência da Diversidade. Mas eu acho que no Brasil ainda não tem, lamentavelmente. Inclusive, em São Paulo, existem leis que não são, que favorecem a transexualidade e que não estão, parece que, no Brasil todo. Eu sou muito alienado nessas questões políticas, mas que eu sou muito voltada para o ser humano, para a questão pessoal. E da mesmo, prática, né? Mas esse trabalho é um trabalho muito importante para a sociedade e, por isso, é preciso que haja. Eu gostei muito da sua pergunta, que não tem, é o CRD que existe, e é preciso que haja bem mais, né? Que as políticas públicas precisam trabalhar isso. Porque o que gera o preconceito é o desconhecimento. Então, as pessoas precisam de descobrir que travesti, transexual, é um ser pensante, inteligente, como todo cidadão da sociedade. Eu só posso dar para você o que eu recebo de você, ou seja, o que a sociedade me oferece, né? Então... Tem uma coisa só para a gente fechar, existe uma luz no fim do túnel, né? Existem algumas grandes empresas, inclusive uma grande multinacional que está presente no Brasil, tem uma vice-presidente que é travesti, transexual, já existem juízas, travestis, gerentes de banco, então são ainda exemplos muito isolados, mas já é possível a gente ver também, é preciso ser dito isso, né? Travestis e transexuais em posições importantes dentro de grandes empresas. Então acho que a coisa começa a mudar aos pouquinhos. A gente quer sempre que seja um pouco mais rápido, mas aos pouquinhos a gente vê que é possível sim que essa mudança aconteça. E eu quero agradecer muito, a gente quer agradecer muito ao Pedro Sammarco, que está lançando o livro Travestis Envelhecem. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo e até para dar esse pulo aí que o André está falando, que é possível, né? É difícil, o caminho a gente vê aqui pelo bate-papo com as nossas convidadas, mas que é possível fazer uma transformação
informação. Pedro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada também a Thaís de Azevedo, que é monitora social do Centro de Referência da Diversidade em São Paulo. Thaís, muito obrigada. Imagina, eu é que agradeço imensamente, né? Porque você dá uma grande oportunidade à rádio e tudo, dá uma grande oportunidade para que nós possamos ter visibilidade na sociedade e, quem sabe, no futuro bem próximo, esse setor da sociedade possa mostrar seu talento, suas capacidades e enriquecer ainda mais as questões planetárias, inclusive, que eu sempre penso muito grande. E também a Esther, né, André? A Esther Antunes, que é professora de teatro, atriz. Muito obrigada, Esther, pelo depoimento, pelo papo aqui com a gente. Eu que agradeço vocês por esse momento. É muito bom poder estar falando um pouco sobre esse universo ainda muito desconhecido para muita gente, um universo de chacota. E nós não somos chacotas. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Muito obrigado. Obrigada. CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves.